Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou testar aqui o GTA V, né, versão aprimorada e expandida aqui para computador, mas dessa vez vou testar aqui com a placa de vídeo do processador, placa de vídeo integrada, né? Enfim, é uma GPU aqui bem fraquinha mesmo, é só mesmo aí para dar vídeo, né? Enfim, a placa de vídeo integrada aqui do processador, do 7800X3D, né? Então é bem basiquinho mesmo, se eu não me engano só tem dois núcleos RDNA2, né? Enfim, aqui você pode ver, ó, hops 4/8, shaders só 128, ó, então é bem pouquinho, né? Aqui ele usa a memória RAM para fazer como memória de vídeo, né? Aqui tá 512 megas, mas isso aqui não importa porque ele vai alocar o quanto precisar, né? Então mesmo que aqui esteja 512 megas, né? Ele vai alocar mais com certeza da memória RAM. O driver aqui é o 25.3.1 e aqui a memória, né, é 2.800 MHz. Lembrando que como ele usa aqui a memória RAM, essa frequência aqui é dividida por 2 da memória RAM. Minha memória RAM é 32 GB, 5.600 MHz, né? Quando você divide por 2 dá esse resultado aqui. Enfim, talvez com uma memória RAM um pouco mais rápida, talvez ganhe uns 2 FPS, no máximo 4 ou 5 FPS aí. Enfim, não fará tanta diferença assim, né? Até porque aqui só tem 128 shaders, então é bem fraquinho, né? Enfim, o intuito desse vídeo aqui é mostrar para ver como é que roda aí em placa de vídeo integrado. É claro que tem placas de vídeos aí integradas que são mais fortes, como aí o Ryzen 7 8700G, o Ryzen 5 8600G, também tem da série 5000 e 4000, como o 5600G, o 4600G, 4650G, que entrega um desempenho acima desse aqui, né? Então, caso você tenha um desses processadores e utilize a placa de vídeo integrado, talvez tenha um desempenho um pouco melhor do que esse aqui. Enfim, só vou testar aqui o extremo, né? Uma placa de vídeo bem fraquinha mesmo, né? Para ver como é que vai. Lembrando que ele tem suporte ao DirectX 12, aqui é 12.2, e também tem suporte a Ray Tracing. Nesse vídeo aqui nem vou ativar Ray Tracing, porque, enfim, nem placa de vídeo já é bem fraquinha. Vai ligar Ray Tracing, né? Capaz do jogo até bugar aí, né? Então, vou testar com gráfico no mínimo, só para ver como é que roda mesmo. Então, nesse vídeo, vou testar no 720p e também no Full HD utilizando FSR. Lembrando que o DLSS, né, somente para a placa de vídeo da NVIDIA. Já fiz um vídeo específico testando com DLSS 4 nesse jogo, mas na minha placa de vídeo dedicada, né? Que no caso é essa aqui. Enfim, aqui, ó, muito mais forte, né? Enfim, nesse jogo aqui eu consigo selecionar lá dentro das configurações, né, a placa de vídeo para usar. Então, vou utilizar isso aqui, né, para ver como é que funciona aí, né, para ver se ele vai rodar bem ou não. Mas enfim, antes de seguir, se é novo por aqui, peço para que se inscreva, ative o sininho de notificações para receber novidades. Sempre quando lançar vídeo novo por aqui, você receber notificação. Então, sem mais enrolações, vou testar primeiro no 720p, depois no Full HD. E o tempo estará aí na descrição de cada teste e cada preset gráfico aí. Então, bora lá. Primeiro teste aqui no GTA V vai ser com gráfico integrado, já está aqui selecionado, ó. AMD Radeon Graphics, esse aqui é o vídeo integrado aí do processador, resolução 720p e os gráficos tudo no mínimo, pode ver tudo no normal, né? O normal desse jogo aqui é o baixo, então tá no mais baixo disponível, todos os presets aqui tudo no mais baixo, ó. Enfim, Ray Tracing desligado, e aqui não estou utilizando por enquanto o FSR. Enfim, esse jogo tem o FSR 3 e FSR 1, né? Enfim, vamos ver como é que roda aí no 720p, né? Lembrando que aqui é um gráfico integrado bem fraquinho, como eu já disse. Então não adianta subir gráfico aqui porque não vai aguentar, né? Enfim, então bora lá. Enfim, estamos aqui já no GTA, na resolução 720p. E ele tá rodando aqui em 60 FPS, hein? Pra mim aqui tá bem feio. Não sei se vai dar pra ver no YouTube, porque tem a compressão de imagem, né? Enfim, vai reduzir bastante a qualidade final aí. Mas até que tá conseguindo rodar aí no 60 FPS, hein? Enfim. E aqui eu nem ativei FSR, né? Enfim, teve uma queda ali para 47 FPS. Mas tá rodando, né? Então se você tem o Ryzen 5 4600G, 5600G aí, vai rodar sem problema, até porque esses chips aí possuem um gráfico integrado mais forte do que esse. Ali a GPU está em 100%, né? Claro. A temperatura ali está 13 graus, mas é porque esse sensor é bugado mesmo, ele mostra a informação errada da temperatura.
Mas é isso aí, ó. O gráfico integrado aí do processador tá rodando o GTA V aí, né? Acima dos 40 FPS. Tá feio? Bom, tá bem feio. As texturas aqui parece que é tudo uma coisa só, né? Tá tudo chapado. Tá com bastante serrilhado. Enfim. Então dá pra jogar com um FSR aqui. Dá pra jogar no 720p. Com o gráfico integrado, hein? No GTA V versão aprimorada. Claro que não dá para ativar Ray Tracing, apesar dele ter suporte a isso. Nem pretendo ativar isso, né? Porque, enfim, vai ficar horroroso o desempenho. Mas é isso aí, hein? Para quem achou que não iria rodar, tá rodando, né? Mas tem um problema, você pode ver que a memória RAM tá usando 20, quase 22 GB, ó. Quando eu testei lá com a GPU dedicada, né? Ele tava usando uns 16, 17 GB ali. Como aqui tá usando memória RAM como memória de vídeo, né? Então tá alocando aí para memória RAM. Então talvez aí, para quem vai jogar esse jogo, seja interessante ter pelo menos uns 24 ou 32 GB de RAM. Talvez com 16 aí já apresente problemas, né? Por falta de memória. Porque o jogo tá usando bastante memória aqui, né? Além de usar a memória normal de memória RAM, né? Também tá alocando memória de vídeo na RAM, então por isso que tá usando quase 22 GB ali, né? Então é isso aí. Enfim, para melhorar esse serrilhado aqui, você pode ativar o FSR3 aqui, ó. Enfim, o FSR3, mas sem o upscaling. Você coloca aqui no AA nativo, ele vai fazer um anti-serrilhado, na minha opinião até melhor do que o TAA. Não pesa tanto, na minha opinião, e o resultado final é bem melhor. Enfim, você pode ver que os serrilhados ali reduziu bastante, né, que estava aqui nessas grades. O FPS reduziu um pouco, sim. Pode ver que a gente estava lá perto dos 60, agora está ali nos 40, 35, 30 FPS. Mas é isso aí, né? Lembrando que estamos falando de um gráfico integrado, né? Então não dá para pedir muito, né? E aqui só tem 128 shaders, né? Então é bem fraquinho mesmo. E de memória RAM você pode ver que já está usando 22 GB, hein? Então, quantidade de memória RAM para quem vai jogar na GPU integrada é muito importante, né? Talvez usando 16, né? Já apresente travamentos ou um FPS mais baixo. Como aqui tem o 32, então tá usando sem problema ali. Se eu tivesse 16 já seria um problema. Enfim, agora aqui eu vou ativar aqui o FSR no qualidade, vai. Eu não vou colocar no equilibrado nem no desempenho, porque a gente está em 720p, né? Se eu reduzir aqui o FSR vai ficar muito feio. Vai ficar um borrão na tela, né? Enfim, agora a gente já ganhou mais um pouco de FPS, tá rodando aí na casa dos 50. Tá menos serrilhado. Mas é claro, né? Tá apresentando bastante artefato. Porque o FSR em baixa resolução não trabalha muito bem, né? E aqui a gente está em HD, né? Então passa bastante aperto aí. Enfim, tem um truque aqui que você pode fazer para ganhar mais FPS ainda, que é utilizando o FSR1. O FSR1 ele sim entrega um resultado muito abaixo em relação ao FSR3, mas em contrapartida ele é muito mais leve mas em contrapartida ele é bem mais leve. Enfim, vou ativar ele aqui no modo qualidade. O anti-aliasing aqui eu vou deixar no TA, porque o FSR1 não tem um anti-serrilhado por padrão, né? Enfim. E aí você pode ver, ó, tá tudo borrado aí na tela, tá bem feio.
mas pelo menos está ali nos 60 FPS ou um pouco acima, né? Enfim, tá, parece que eu tô meio míope, né? Tá bem borrado mesmo. Enfim. Nossa, para ver objetos mais distantes tá bem difícil. Então aqui não recomendo jogar assim nesse preset, eu prefiro 720p com FSR 3 no AA nativo, ou pelo menos no modo qualidade. Enfim, então aqui no gráfico integrado dá sim para jogar a nova versão do GTA V aí. A única coisa que você tem que se atentar é sobre quantidade de RAM mesmo. Mas se você tem um 8600G, 8700G, dá até para talvez aumentar a qualidade gráfica ou a resolução, porque essa GPU integrada deles, né, são mais fortes. Do 5600G também e do 4600G. Enfim, então aqui no 720p dá para jogar na resolução nativa. Claro que não fica o melhor dos cenários, né, mas dá para quebrar um galho com um gráfico integrado aí dele. Enfim, então vamos aí para o 1080p. Próximo teste aqui no GTA V, versão aprimorada, agora vai ser na resolução 1080p. Gráfico tudo no mais baixo disponível também, sem Ray Tracing. Enfim, tudo no normal aqui, que é o mais baixo do jogo. E aqui, de momento, não vou ativar FSR ainda. Vou jogar aqui na resolução nativa. Enfim, vou mostrar aí como é que ele roda, né? Bora lá. Enfim, já aqui na resolução nativa, né? Já roda ali beirando os 30 FPS, fica bem feio mesmo. Explodir aqui esse posto, né? Eita, agora foi lá para os 23 FPS. Ficou bem pesado. 20 FPS. Então aqui no 1080p já fica bastante pesado aí para o gráfico integrado, né? E você pode ver a memória RAM ali, ó, já está chegando perto dos 26 GB, então aquilo que eu falei, né? Vai jogar com gráfico integrado nesse jogo aqui, tem que se atentar com qualidade, com quantidade. Talvez aqui para você jogar de forma satisfatória, né, sem travamentos, talvez seja melhor ter 32 GB. Acho que 16 GB para quem joga no gráfico integrado, né, não seja o suficiente aí. Olha lá, a memória RAM tá subindo, ó. Já chegou nos 26, hein? Enfim, dá para jogar assim. Talvez em cenas mais pesadas fique ali nos 20 FPS, né? Aí, ó, 20, 24, 25, né? Então tá bem feinho, né? Talvez no modo online fique mais pesado ainda, até porque lá é um pouco mais pesado, né? Dependendo se tiver muitos jogadores. Mas é isso aí, né? É 23 FPS. Então aqui eu acho que eu já vou ativar o FSR, né? Porque já dá pra ver aí que com o gráfico no mais baixo fica pesado demais. E também na resolução nativa. Liga aqui o FSR, vou jogar no modo qualidade. Vamos ver como é que fica, né? Depois coloco no modo equilibrado. E parece que o FPS nem subiu. Parece que diminuiu o FPS, né, no caso. Como essa placa de vídeo aqui integrada tem poucos núcleos, né? Então o FSR mal consegue trabalhar, né? E aqui nesse caso fez até perder FPS. Então, na minha opinião, ficou até pior, né? E a memória RAM já tá 26.5, hein, ó. Então, memória RAM aqui para quem joga no gráfico integrado, né? Eu recomendo 32 GB mesmo. Enfim, já deu para ver que com o FSR 3 aqui ficou mais pesado, né? Enfim, a placa de vídeo não tem tantos núcleos assim para ajudar isso. Então já vou colocar aqui, ó, no desempenho. Vamos ver como é que fica.
para ver se muda alguma coisa, né? Aumentou ali uns 5 FPS, mas ficou muito feio, né? Então com FSR3 não ficou tão bom assim não, no Full HD. Talvez seja melhor jogar na resolução nativa mesmo. Enfim, então no FSR3 não ficou tão legal. Ficou pior do que com a resolução nativa, né? Enfim, então aqui eu já vou colocar o FSR1, porque ele é mais leve. O FSR3 não saiu tão bem assim no 1080p. Primeiro eu vou testar aqui no modo qualidade sem o TA. Enfim, nossa, agora o FPS subiu um pouco, já tá perto ali das casas dos 40, né? Claro que o jogo ficou bem feio, tá bastante serrilhado. Enfim, tá parecendo um jogo de Play 2. Mas o FPS subiu, ó. Então, é aquilo que eu disse, né? O FSR1 ele é mais leve. É claro que a qualidade tá longe do FSR3, mas pelo menos para placa de vídeo muito fraca, né? O gráfico integrado ele se dá melhor do que o FSR3. O FSR3 ele só funciona bem com placa de vídeo um pouco mais forte, que tenha bastante núcleo shader, né? Porque se tiver pouco, ele talvez até atrapalhe aí o desempenho. E a memória RAM já chegou nos 27, ó. Enfim, então aqui com o FSR1 se dá muito bem aí. Claro que a qualidade fica bem baixa, fica bem serrilhado. E agora para resolver esses serrilhados, né, vou tentar jogar aqui com o FSR1 no modo qualidade. O anti-aliasing vou ativar aqui o TA, porque o FXAA eu não gosto, fica mais borrado ainda, né? Enfim, pelo menos esse aqui, ele borra um pouco, mas pelo menos é melhor do que o FXAA, né? Enfim, vamos ver como é que fica aí, para ver se pelo menos segura nos 30 FPS. E tá aí, né? Parece que não mudou tanto assim na performance ali. Então, para quem vai jogar no Full HD, né, quer resolver os serrilhados, talvez seja melhor ativar o FSR1 junto com o TA. Vai para uns 45, 35, 30 FPS, né? Depende da... Tem muitas explosões na tela assim. Se eu vou pegar um carro aqui, né, para ganhar velocidade, para ver se altera alguma coisa, eu acho que não. Mas bora ver aí. Enfim, tá aí rodando nos 35 FPS, né? Nossa, olha o uso de memória RAM. Eu nem tinha visto, ó, já tá chegando nos 29, hein? Oh, caramba! Eu tava jogando na GPU dedicada, né? Nem passou dos 17 GB aqui já com gráfico integrado, né? Que tá usando memória RAM, já tá nos 28, chegando nos 29, né? Então é aquilo que eu falo. Pra jogar com gráfico integrado aqui, o GTA V versão aprimorada, né? Não tem pra onde correr, vai ter que ter 32 GB de RAM aí mesmo, hein? 16 GB de RAM aí, vai faltar bastante, né? Com certeza vai fazer o jogo travar. Ou pelo menos perder desempenho, né? E aí, ó. 30 FPS, né? Com as explosões. Então é isso aí. Então no 1080p aqui, na minha opinião, a melhor recomendação é ativar o FSR1 no modo qualidade e ativar o TAA para fazer o anti-serrilhado. Porque sem o anti-serrilhado fica bem feio, enfim, fica bem feio mesmo, fica horroroso. Então é isso aí. Dá para jogar no gráfico integrado.
Eu estou no gráfico integrado bem fraquinho aqui. Como eu falei, se você tem um 8600G, 5600G, 4600G, que tem uma GPU integrada melhor, talvez tenha até mais FPS aí. Como eu já disse, tem que se atentar sobre memória RAM. Então é isso aí. Dá para jogar no 1080p, mas precisa de ajuda aí, né? Para pelo menos passar dos 30 FPS. Se você aceita jogar nos 30 FPS, pode jogar na resolução nativa mesmo. Se você quer um pouco mais de FPS para ficar um pouco mais acima dos 30, né? Eu recomendo ativar o FSR1, modo qualidade, mais o TA. Então é isso aí, GTA V aí, versão aprimorada e expandida. Eu achei que não rodaria no gráfico integrado, mas ele rodou aqui no gráfico integrado bem fraquinho, né? Enfim, só tem 128 shaders, como eu já falei para vocês. E é o gráfico integrado aqui do 7800X 3D. Enfim, é um gráfico integrado só mesmo para dar vídeo, né? Mesmo assim, deu para jogar aí. No 720p ele ficou ali perto dos 50, 60 FPS, né? Mas na minha opinião ficou bem feio, ficou com bastante serrilhado. O único modo para você resolver o anti-serrilhado é ativar o FSR3 no modo AA. Você perde um pouco de FPS, mas visualmente falando fica mais bonito. Ou também você pode ativar o FSR3 no modo qualidade. Já no Full HD, na resolução nativa, ele passou bastante dificuldade, né? Enfim, teve algumas quedas aí para uns 22, 23, 24 FPS. E ativando o FSR3 no modo qualidade, ele fez perder mais FPS, não ajudou a GPU, né? E o motivo disso é porque ele tem poucos núcleos aqui. Enfim, só são apenas aqui 128, né? Então o FSR3 não consegue trabalhar, inclusive, né, atrapalha, né? Você perde FPS. Agora uma configuração para não perder tanta qualidade e ganhar um pouco mais de FPS, né? Fica ali entre os 35, 40, enfim, 30 FPS. É você ativar o FSR1, porque ele é mais leve, utiliza menos recursos da GPU, né? Com isso você consegue ganhar um pouco mais de FPS. É claro que ele não tem a mesma qualidade visual do FSR3, mas para contornar o serrilhado você pode ativar o TAA. O FXAA eu não gostei, eu já testei um pouco antes, enfim, ele fica muito borrado. O TA, por mais que ele borre um pouco, né, pelo menos o resultado final é melhor. Então no 1080p recomendo FSR1 no modo qualidade, mais o TA. Mas tem um ponto aqui que me preocupou bastante, é sobre memória RAM. Enfim, o gráfico integrado ele utiliza a memória RAM, né, para fazer como memória de vídeo. Então, além do jogo já utilizar a memória RAM por padrão, né, se eu não me engano, no modo padrão usa ali uns 16 GB, você tem que levar em consideração mais memória aí, né, para a GPU integrada. Você pode ver aí que chegou nos 27, 28 GB, né, então bastante coisa. Então, talvez se você tenha 16 GB aí, né, pode apresentar problemas na questão do desempenho. Talvez possa acontecer travamentos ou perder muito FPS, né? Então, se você tem gráfico integrado, pretende jogar o GTA V versão aprimorada aqui, recomendo ter pelo menos 32 GB de RAM. Sobre GPUs integradas da Intel, né? Enfim, tem muita gente que tem notebook, né, que tem gráfico integrado da Intel. Enfim, dependendo do modelo, se for muito antigo, né, como Intel HD 5000, Intel HD 630, 610, né? Talvez passe mais dificuldade, até porque apesar desse gráfico integrado aqui da AMD do 7800X 3D ser bem fraquinho, né? Pelo menos aqui ele tem o DirectX 12, também já funciona melhor com as novas APIs, né? Inclusive, né, tá utilizando um driver aqui lançado em 2025. Já essas placas de vídeo aí da Intel, né, muito antigo aí, gráfico integrado antigo, talvez nem tenha driver atualizado, e talvez nem faça funcionar o jogo. E se abrir, né, talvez rode num desempenho muito baixo. É claro que tem novas GPU integradas aí da Intel, né, como os Intel Xe, se eu não me engano, que no caso é da nova geração, talvez funcione melhor, mas gráficos aí integrados da Intel bem antigos, né, talvez nem faça o jogo abrir, e se abrir talvez não rode num desempenho bom. Agora GPUs integradas mais fortes, né, como o do 8700G, 8600G, 5600G, como eu já citei, né, que tem aí uma GPU integrada mais forte do que essa que eu testei. Enfim, talvez rode melhor no 1080p, né, e principalmente no 8700G, talvez dê até para você aumentar um pouco a qualidade gráfica, até porque nos Ryzen 8000, né, tem uma nova GPU integrada mais forte, que tem mais núcleos, e talvez dê para dar uma brincada aí, né, pelo menos no Full HD, e com FPS bem mais alto, né. Então, resumo final sobre o GTA V versão aprimorada expandida para gráfico integrado. Sim, dá para jogar, a única coisa que você tem que se atentar é sobre quantidade de RAM. Como eu já falei aqui, recomendo
ter pelo menos 32 GB aí. Mas enfim, é isso. Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva. Ative o sininho de notificações para mais novidades. Sempre quando eu lançar vídeo novo por aqui, você receber notificação. Então, nos vemos aí no próximo vídeo, beleza? Falou!